como eu falei lá, cara, é uma equipe incrível e para construir aquela história, né? Eu falei na palestra, são 20 mil pessoas trabalhando, né, no Rock in Rio, e você vê, né, no caminho aqui pessoas, pô, como é que eu faço para trabalhar no Rock in Rio? E eu acho que assim, se, né, e eu tava falando com o Denis, a partir desse papo, você conseguiu ali inspirar uma pessoa, e olha que tinha muita gente ali Galera. na plenária, cara, se uma pessoa você conseguiu inspirar no que a gente acredita, que é a história de sonhar e fazer acontecer, né, de fato você pegar e ter um sonho grande, né, e a partir desse sonho grande você buscar mesmo a inspiração nos exemplos, né, Muito bem, estamos de volta para a última, não menos importante, eu diria que uma super jornada aqui no HJ 2022 na Gigante Concórdia. E a gente, para terminar esses papos de sofá, o cafezinho da noite, a gente traz um cara que é um cara que toca um projeto de magnitude gigantesca. Pode ser um super projeto ou pode ser um negócio de bastante trabalho. E, Denis, eu vou deixar você apresentar o homem, o mito, a lenda. Cara, a gente tá falando, toda vez a gente fala, né, que pô, o convidado de agora é especial, né? É sempre a gente fala Mas isso, a gente tentar ganhar perde quando R$ 50 é, né? reais. Nunca Não, ganha. mas esse de agora realmente é super especial. Luiz Ju, CEO do Rock in Rio, pô, brigadão. Com leitinho das crianças, pô. Não, obrigado. Super prazer estar nessa gigante Concórdia. Primeira vez aqui na cidade, estou encantado. Não só com a cidade, com a visão empreendedora, né, da cidade e das pessoas que eu pude conectar aqui nessas horinhas aqui, antes e depois da palestra. E o prazer sempre estar com vocês aqui, nesse papo de amigos. Papo de E amigos. esse é o jogo, é o cafezinho da noite. E, Denis e Luiz, vou até dizer, eu tô aqui mais no estúdio e algumas pessoas falam, nossa, saí da palestra do Luiz, todo mundo chorando, todo mundo emocionado. Caraca, Eu eles queria não saber gostaram, pô, todo mundo chorando, cara. Não, não, pelo amor de Deus, me tira daqui. Não, o pessoal ficou super emocionado e envolvido. E o Denis esteve lá. Então, pergunto a vocês, vamos lá. Primeiro, como é que foi pro Denis que assistiu e depois você me conta como é que foi sua experiência naquele palco. Boa. E aí, Denis? Primeiro, sensacional, realmente, história incrível, né? E o poder do storytelling, a gente vê como realmente conecta com as pessoas. Você vê esse efeito, né, do pessoal emocionado e a mensagem entregue realmente na veia ali. É sensacional, incrível, muito bacana mesmo. E para você, Luiz, como é que foi lá estar no palco? Porque é diferente dirigir um projeto com muitos palcos e estar no palco. Na verdade, eu sou um cara de bastidores, né? E eu não sei se vocês sabem, eu tocava baixo e tinha banda, gravava e tal. Esta é E nova eu para mim. dizia Revelações. pois é, eu dizia que, né, descobri depois que a forma de eu subir no palco do Rock in Rio era como CEO, porque como baixista Não ia rolar. não ia rolar, Deu não o ia rolar. primeiro, eu vou tentar o segundo aqui. Então, assim, minha história é de bastidor, não é de palco, mas subir nesse palco aqui foi incrível e a gente veio, né, batendo papo no caminho da palestra para cá. E o que eu curto, né, dessa possibilidade de passar um pouco, né, do que a gente faz, eu falo a gente mesmo, porque, como eu falei lá, cara, é uma equipe incrível e para construir aquela história, né, eu falei na palestra, são 20 mil pessoas trabalhando, né, no Rock in Rio, e você vê, né, no caminho aqui pessoas, pô, como é que eu faço para trabalhar no Rock in Rio? E eu acho que assim, se, né, e eu tava falando com o Denis, a partir desse papo, você conseguiu ali inspirar uma pessoa, e olha que tinha muita gente ali Galera. na plenária, cara, se uma pessoa você conseguiu inspirar no que a gente acredita, que é a história de sonhar e fazer acontecer, né, de fato você pegar e ter um sonho grande, né, e a partir desse sonho grande você buscar mesmo a inspiração nos exemplos, né, e a nossa história, a história do Rock in Rio é esse exemplo de que é possível sonhar uma coisa de uma dimensão grande e fazer acontecer, com tudo que a gente falou lá, antifragilidade, vai ter problema pra caramba e tal. Então, se, né, aqui ela fala ali, eu consegui ali de cima olhar alguns olhozinhos ali que assim concordando e você vendo que vai ter gente que vai botar ali na prática no dia Sim. seguinte, eu acho que pô, já valeu aí os Ter voos, vindo, a as visita, conexões da conexões. visita e, obviamente, para conhecer a nossa maravilhosa Concórdia. Exatamente. E olha que legal, as pessoas às vezes. Você falou, eu não sabia que você tocava baixo, mas eu sabia que você também foi o alto executivo da Oscar em uma grande marca
brasileira. E a gente, há muito tempo atrás, tinha conversado também sobre a preocupação com a formação e sobre empresa júnior. Você é um alto executivo, mas um cara que estudou muito. E o Denis me falou, pô, lá no palco, ele falou, fez a citação de vários livros, tá? Você lê bastante, não? Cara, eu leio muito. Eu sou aquele cara que tem assim uns 20 livros abertos, né? Que você começa a ler, para um, extrai uma coisa de outra e tal. Muito por conta de tempo, né? E como eu viajo muito agora, né? Que a gente retornou na pandemia, eu consegui, né, ler mais, porque obviamente você estava em casa, viajando menos e tal. Mas eu adoro porque eu acho que é a partir, acho que da experiência, né, dos outros, de pontos de vista distintos, que você constrói o seu, né? E eu acho que, né, não é nas redes sociais que você vai conseguir, né, ver Com profundamente, profundidade, né? né, a história né, de pessoas ou de negócios ou conceitos, né, que você pode, né, colocar na vida. Então, assim, eu adoro ler, adoraria ter mais tempo, mas eu acho que sempre é uma referência, né? Você está buscando conhecimento o tempo inteiro, eu acho que para mim é motivador. E ajuda nesse caminho, né? Você falou, sonhar e fazer acontecer. E quando você tá tendo referências positivas, assim, ajuda nisso, né? Te manter no caminho. Você vê, às vezes é num livro um detalhe, outra coisa, você vê que você tá no caminho certo, até porque, de modo geral, a gente sai bombardeado por coisas para não fazer, e não sonhar e não fazer acontecer, né? Não, se Você deixar, fica- você freia toda hora, meu irmão. A estrada ela é complexa. Eu lembro, cara, na pandemia que estava falando, né, que foi quando eu dei uma mergulhada, né, em alguns livros desses que estavam em abertos aí já há alguns anos e vamos finalizar e tal. E foi até uma decisão de, assim, naquele momento, dar uma semi-alienada ali nas notícias, sabe? Porque, cara, você já tinha, né, já depressão Bom, já verdadeira, tá ali, já. suficiente, né? Já tem a minha parcela de. E foi uma decisão dessa, assim, cara, sabia, vou aqui um pouquinho menos, obviamente que, né, as pessoas têm que se informar, tem que estar, né, não é se alienar, Mas é questão da mas dose, né? Talvez é priorizar um pouco isso, mais. exatamente. E quantas referências pode fazer também, né? Olhando para trás, né? De histórias. Eu cheguei ontem de férias, né? Merecidas depois Pra de onde 14. você Eu fui para foi na sua... Turquia. Fui para Depois- Que Turquia. delícia. Fiquei 10 dias agora na Turquia. Cheguei literalmente ontem, de madrugada. E eu já tô aqui, madrugada, tô de volta lá pro Rio. E aí lá, cara, você começa a mergulhar, né, na história, cara. Pô, a gente com guia rodando lá, tá? 26 civilizações passaram por aquele lugar. E aí, pô, cara, que aprendizados você tem, né, de um lugar onde passaram 26 impérios, civilizações e tal. Então, eu acho que essa curiosidade permanente de você estar o tempo inteiro olhando, cara, isso, como é que eu trago isso para minha vida? Como é que eu trago lá, visitando, pô, as ruínas lá do Império Romano, que já foi na Turquia e tal? Cara, o que que dali você pode aplicar na sua vida? Então, acho que enquanto você não perder essa curiosidade, né, e saber que você sabe muito pouco, né, Sim. porque eu acho que a história do não saber, né, saber o que você não sabe, sabe, né, é tão importante. Então acho que vem meio que daí essa história de. E às vezes é isso, né? A notícia vem muito para querer influenciar a sua opinião. Eu estou muito mais afim de formar a minha opinião, né? E a partir, acho que disso. Eu estava conversando, né, com o Bruno, que é um palestrante que vai estar amanhã, veio no carro comigo, Sim. né? Sim, Do Bruno aeroporto Miranda. para cá, Bruno Miranda. E eu tava falando com ele, cara, quando começou a guerra na Ucrânia, da Ucrânia e lá com Rússia e Ucrânia e tal, eu comecei, ali no início, depois também é a mesma história, pô, chega, já tem Ok, informação estou... sempre. Mas eu comecei a pegar o seguinte, cara, deixa eu ver, e hoje, né, o Google tem aquele Google Translate dos sites e tal, O que eu o que tá comecei, sendo falado? não, eu comecei a ver todos os dias, nos primeiros 10 dias de guerra ali, depois eu parei. O que o principal site de notícias russo tá falando, o que o principal Nossa, ucraniano tá que falando, legal. ucraniano, via aqui o do Rio e New York Times. E começava a olhar todos os dias. A narrativa E a narrativa era as diferente? narrativas- totalmente. Totalmente. E a partir daí eu construí, cara, qual é a minha? Então o que eu acho, de fato, a partir disso, que todo mundo diz que tem, né? A verdade de um lado, do outro, né? A história de um lado, do outro é a verdade, né? Que geralmente Pois é, não é. não é mesmo? Mas que exemplo legal isso, né? Porque hoje em dia, de novo, a gente vive uma época onde a informação tá aí, né? Mas a gente tem que saber interpretar agora. A dificuldade é outra, agora é saber nadar. A democratização da informação, do acesso à informação é poderosíssimo, né? Sim. E a gente está, acho que nessa democracia jovem, onde a gente está aprendendo determinadas coisas, né, com o carro andando e tal.
Mas, né, a partir desse momento que agora, né, e os algoritmos e tal, né, que a gente sabe que há uma ajudam tendência. a construir, né, uma Sim. informação. Então, assim, isso é uma coisa que eu trouxe e o livro traz isso também, né, cara? Deixa eu ver o ponto de vista de um cara que quebrou e um outro cara que quebrou. E, cara, quais são os pontos de vista desses dois caras, né, de realidades muito parecidas, mas que encararam de formas completamente diferentes disso, né? Lá no Império, cara, por que esse Império lá, Tá. né, deixou de... O cara, de repente, dominava tudo e deixou de existir. Foram aconteceu, 26 né? O que ciclos aconteceu? dele. O que aconteceu? Tá? Então, acho que, assim, essa... Eu gostaria de ter feito esse exercício. Eu fiquei meio. Cara, não, mas ainda vale fazer isso. Entra lá, depois Pegar pelas datas, né? Você entra lá no Google lá e manda lá, principal site notícia ucraniano. Pá, aí você vai estar lá, não sei o quê, ponto .c. Aí o ponto da trans. E é impressionante, cara. Assim, a mesma bomba que estourou no dia anterior, os nacionalistas, não sei o que lá tal, os outros atacam. Um não sei o atentado quê. terrorista. E Pô, a partir cara, daí você. Isso né? é poderosíssimo para a gente É. entender. Dizem que hoje a gente vive, por causa da democratização, a guerra das narrativas, né? Quem anda mais rápido, quem grita mais rápido, tem uma verdade ou um discurso mais adaptado para o mercado. Será que a gente faz isso para as nossas empresas? Porque as empresas que a gente representa são empresas razoavelmente conhecidas no mercado. Elas têm relevância diante de uma sociedade de milhares de pessoas. Você já pensou se a gente fizesse com os nossos negócios? Agora fiquei curioso. E se eu fizer isso com os meus negócios quando um grande projeto acontece para eu ver a narrativa de um, de outro? Eu me lembro lá no Rock in Rio, nos bastidores, que vocês têm uma central de inteligência lá na área o bunker, que vocês monitoram como é tudo que está andando bastante. E o volume de mensagens humanamente impossível de você acompanhar, né, cara? E é isso, né? Eu falei lá na palestra, né, que é tão importante que, Rock in Rio é do cacete, desculpa aqui Não, mas pô, é isso mesmo. Repete mesmo. e tal, não sei o quê. E é muito fácil você ficar, né, inebriado com tudo de positivo, que se você quiser... Que é apaixonante. E de novo é a escolha das narrativas, né? Se você quiser ver lá todos os trilhões de comentários incríveis e, né, sobre o que a gente faz e tal, mas, cara, tão importante quanto isso e é importante sim pelo reconhecimento dessa equipe incrível e do trabalho que a gente faz e tal. Mas, cara, o cara que te deu lá a reclamação de alguma coisa que deu errado na experiência dele, cara, esse cara tem um valor fundamental. Você não pro teu perdeu esse cara negócio, ainda. né? A complaint is a gift. Se o Exato. cara te dá um feed que... É claro que existem você até comentou Outliers, a gente tem algumas dispersões que estão muito fora do contexto, mas enquanto ele está ali te dando um ok, isso pode ser muito Mas importante. será pro que seu não tem negócio. uma questão de ego nessa história? Porque, tipo assim, a gente Alguns. sabe que a teoria é você melhorar a cada dia, né? Eu ser melhor que ontem e tal. Mas chega uma hora que a gente vai melhorando, que a gente chega no sentido de, não, agora eu sou fodão. Agora eu já sou muito fodão. Eu não tenho que melhorar amanhã, porque eu já sou muito fodão. E provavelmente é a hora que começa a ter algum problema, né? É o O cara que início achar do que não tem que fim. melhorar. E o melhorar fica cada vez mais difícil de como melhorar. Você tem algo que é ruim, lógico, você vai melhorando. Quando você é exemplo, como que eu melhoro amanhã? Então, se você olha uma reclamação como uma oportunidade, tipo, caramba, pô, alguma coisa que eu posso melhorar aqui, Mas tem que ter realmente. estômago, viu? Mas isso não é ego. Tem você que ter sangue. É. Eu vou lá, eu vou pra porrada, eu quero ir lá. Porque às vezes é difícil. As pessoas, como a liberdade de falar, tem pessoa que fala, como você falou, às vezes até por emocionalmente, a pessoa utiliza o canal para uma expressão que não é tão verdadeira. Que ela é mais egoísta. Foi a minha dor, não é o problema do meu fornecedor ou de onde eu sou cliente. Claro. E você vai ter que ter curadoria, cara. Não, o Bernardinho, a gente chamou lá o Bernardinho para falar lá pro time uma semana antes de abrir portas no Rock in Rio, pô, depois de 3 anos Preleção esperando aquele decente, momento. essa, hein? A gente conseguiu lá uma parceria lá com o Senac e tal, trouxe ele lá para falar lá só pro nosso time, Legal. em cima do palco Sunset, então foi todo mundo para dentro do Legal. palco, a nossa equipe, e ele falou lá pra gente. E ele falava muito dessa história, né, e aí falando, né, do papel do líder e desse olhar, né, de responsabilização e de ego, né, de um líder e tal. E ele usou muito nessa analogia de você sempre olhar o sucesso pela janela, né, e a frase dele era essa: o sucesso você olha pela janela, é o seguinte, cara, deixa eu ver quem são, né, as pessoas responsáveis, quem é a tua equipe, né, e tal, e os erros você olhar pelo espelho. Né? Então, assim, os erros Forte, hein? sempre você olhar pelo espelho e o sucesso Pô. pela janela, né? E isso, cara, me marcou muito, porque é isso, assim, a gente tem, né,
a história dessa briga do seu ego e tal, de que, cara, deixa eu achar quem é o culpado e tal. E o nosso setor ali de eventos, ele traz muito esse olhar, né? Que eu acho que é uma. Evento, acho que é uma escola para trabalhar em qualquer lugar e tal. É verdade. Porque, assim, você não tem tempo para você trabalhar, né, no teu ego, você trabalhar na responsabilização das pessoas, porque você tem que tomar decisão. Resolver Você ali. tem accountability ali na hora, porque é o seguinte, você não tem como chegar, pô, vou deixar esse problema para depois, Não, para alguém fazer a hora e da tal. verdade é ali. É ali. E aí, assim, e isso a gente, na nossa, né, equipe, né, eu falei lá dos pilares de cultura que a gente tem e tal, e essa história do todos na mesma direção, que é um desses pilares, é muito por aí, cara, assim, né? Eu falei lá em cima, o sucesso e o fracasso de tudo que a gente faz é de todo mundo, cara. Então, assim, não adianta, e eu na posição lá de CEO, eu não tô ali, né, para apontar o dedo para alguma coisa que tá errada, e aí a história eu vou apontar pro espelho, né? Porque se aquele cara que eu deleguei não tomou a decisão certa, será que foi eu, né, que né, deveria dar melhores condições para o cara, ou eu recrutei errado, ou, né? Então, eu acho que falta um pouco, né, esse olhar e um pouco a desmistificação do fracasso, né? Que assim, o brasileiro tem aí, né, aquelas, né, máximas, né, nos Estados Unidos, quando você está a galera de startup, antes de investir e tal, o cara quer saber, né, quantas vezes o cara já quebrou, Sim. né, antes e tal. Mas é uma verdade, porque assim, não existe essa demonização, né, do fracasso, do erro, que eu não sei se é a nossa cultura latina ou, né, passional, ou o que é, O erro é perdedor, mas né? o erro é perdedor, e na Virou. verdade é o seguinte... E não é repertório, eu acho que É. erro é repertório. E oportunidade, né, que a gente falou, né, dos livros, foi outro que eu mencionei ali, né, do Antifrágil, lá do Sim, Nassim Nassim Taleb. Taleb. Que fala exatamente sobre isso, assim. E um erro, né, um fracasso e tal, é uma crise, e como uma crise, necessariamente ele é uma oportunidade, né? Então, se você tiver uma clareza de você, né, sair do seu distanciamento passional ou de estresse de ter que lidar, né, com crise e o evento, né? A Roberta Medina que falou isso, Dona Cheia, eu estou pesquisando para achar esse artigo que ela falou que tem um artigo que ela leu e que diz que a produção de eventos é a terceira, só perde para bombeiro e polícia, Mais profissão mais estressante de todas. Acredito. Porque, cara, assim, você não tem uma obra, você pode adiar ali um mês, se tem algum problema. Evento, você tem hora para abrir, minuto. Eu já sei que no dia 2 de setembro de 2023, meio-dia, eu tô abrindo portas do Detal, que é um festival novo em São Paulo, que a gente vai fazer, vai ter que entregar e tal. E daqui até lá, assim, não tem desculpa, né? A gente vai ter que fazer, as bandas vão ter que estar Tá contratadas. na rua já, tudo Tá informação. na pronto. rua, já foi. E eu ali é uma semana, mês que vem resolve. Não tem mês que vem. E isso É traz, agora. e eu acho que isso traz essa visão também de você saber conviver, e de novo, não é errar, né, de propósito, e tal, mas saber que faz parte do game. Mas como você falou, né? accountability e capacidade de decisão, analítica e decisão, são fundamentais para quem trabalha em evento. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim, todo evento nasce morto. A gente que insiste em dar vida para ele. Então, porque é uma porrada. Essa é boa. É uma porrada o evento. Vou roubar, sabe aquela figurinha roubada com sucesso? Statement Vai, roubada cara, com que essa é sucesso. boa. A gente é realmente intenso, né? E você tem que lidar com essas coisas. Posso roubar uma coisa? Você ia falar? Porque Não, depois eu queria roubar comentar uma disso, iguana. que eu tava pensando nisso agora, que como nas empresas é importante, né, você empoderar e dar autonomia para as equipes até a ponta e tal. Mas em eventos, é verdade, isso é muito mais importante. Mas Porque, porque de seu novo, braço não alcança. Porque Seus não olhos tem não como alcançam. falar, cara, eu vou levar essa decisão para o meu diretor resolver amanhã. Cara, é agora, Mas você cara. imagina, às vezes a gente tá lá na cidade do rock, lá em Jacarepaguá, lá na Barra, no Rio de Janeiro, e tá lá chegando uma banda internacional no aeroporto do outro lado da cidade, cara, que pode dar um problema na imigração, na alfândega, na liberação da história e tal. Se é quem tiver ali, né, recebendo e tal, não tiver a possibilidade, então esquece. Eu tô lá na cidade do Resolver, né? rock lidando já com o investidor que tá aqui ou tal. Então, Verdade. de fato, né, eu tenho que ter, né, são Mas 20 aí mil pessoas trabalhando, praticamente eu tenho que ter 20 mil líderes que possam, né, influenciar, tomar decisão. E aí a importância da cultura e da diretriz. Porque se Sim. eles não têm as diretrizes muito bem estabelecidas dentro do conhecimento do repertório, a decisão que foi empoderada a ele pode sair torta e enviesada. Mas aí é que entra, cara, que pra mim, assim,
o ponto de partida, né, de que eu falei também aqui no bate-papo lá na palestra, que o ponto de partida de tudo tem que ser a história do propósito, né? Que é isso que alinha, né? Se todo mundo está alinhado para o mesmo propósito, cara, a gente está aqui para construir uma experiência inesquecível, sei lá, tal. É a partir daqui que a minha decisão está Se eu alinhada, tô com uma dúvida né? de como decidir, é aí, é aqui. Você vai se guiar pelo propósito. E é a forma, inclusive, de alinhar as pessoas, né? Quem não acredita naquele propósito, cara, não faz sentido naquela organização, Sem dúvida. né? E eu acho cada vez mais, né? Eu estou fazendo até esse momento também, esse trabalho, né, lá no Rock in Rio, que é, você tem que olhar, acho que todo mundo, toda empresa, né, e às vezes a gente faz muito esse trabalho nas empresas, de querer fazer essa construção, né, de futuro, né? Onde é que a gente quer estar como futuro, e vamos a partir desse futuro desejável, a gente fez esse exercício no Desdobra Rock in pra Rio e trás. tal, vamos desdobrar de como é que a gente vai chegar e construir esse futuro desejável lá e tal. Bacana, incrível e tal. Só que às vezes a gente esquece do outro lado, né, e não fomenta isso, que é o seguinte: cada pessoa aqui dentro tem que construir qual é o seu futuro desejável como pessoa, né? Perfeito. E aí, esse futuro desejável da empresa e o futuro desejável da pessoa se alinham. Tem que dar um matchmaking. O Tinder do mundo dos negócios. É. Tem que dar matchmaking Total, ali. match. Não, ali. cara, porque assim, quanta gente trabalha, eu brinco lá que é o ratinho né, de laboratório, que agora a gente tem que fazer isso, agora tem que entregar isso, agora vem o detalhe, sei lá, tal, mas se você começa a chegar num momento que você só enxerga que isso é mais trabalho, né, e que isso não está contribuindo no seu futuro, e o futuro é tudo, A cara, possibilidade de ruptura é gigante. gigante, cara, gigante. E cada vez mais as pessoas estão conscientes disso, né? Não vai segurar pelo salário, não vai segurar pelo bônus, não vai segurar porque o Rock in Rio é do cacete, que você vai lá poder assistir o show do Justin Bieber da primeira fila e tal. Nada disso segura no longo prazo, e cada vez esse longo prazo tá mais de curto prazo, Aham. se você Fica não mais tá rápido. mais rápido, se você não tá o tempo inteiro revisitando se, cara, tuas pessoas chaves, ou teu time inteiro, e cada pessoa chave tem suas pessoas chaves, né, na sua equipe, se todo mundo tá fazendo um exercício de, cara, qual é o meu futuro? E eu te digo que às vezes eu mesmo, outro dia, falei, cara, deixa eu revisitar o meu futuro, Luiz Justo, para eu ver se esse meu futuro que eu quero para minha vida encaixa com esse futuro que eu estou dizendo que eu quero para o Rock in Rio como empresa. Ah, encaixa, tô bacana. Se o casamento está Segue o bem, jogo, segue o jogo. o casamento está bem, vamos Validei, tá tudo certo. Renovação de votos, né? renovação de votos, porque senão não se sustenta mais, cara. Deixa eu te Não fazer se uma sustenta. pergunta. A gente, quando olha para negócios, por exemplo, de turismo, ou até o Rock in Rio, você tem, não é um roller coaster, não é uma montanha-russa, mas você tem picos onde você tem um headcount de 20 mil e passa um tempo você tem um espaço, né? E agora, uma estratégia que vocês estão adotando, vocês estão vindo para São Paulo, indo para São Paulo, que hoje eu estou em Concórdia, com o The Town, vocês têm o Rock in Rio, Rio de Janeiro, Rock in Rio, Lisboa. Como é que é trabalhar com esse alto e baixo de headcount? E se agora vocês vão talvez conseguir fazer uma estabilização de uns certos níveis gerenciais? Eu não sei se você pode falar disso, mas Posso, claro. eu acho que é um desafio, porque a gente fala muito de escala dos negócios hoje. E quando a gente fala de escala, o negócio ele não se escala sozinho. Às vezes você vai precisar de mais pessoas para outros atendimentos. Se você fizer o deploy ali, fazer uma spin-off, você vai precisar de outras pessoas. E isso não basta ideia. Precisa de gente, precisa de estratégia. Como é que você lida com isso? Como é que vocês estão fazendo para esses próximos tempos? Isso, na verdade, né, acho que todo mundo quando pensa, né, é a história do futuro de novo aqui, né, quando você pensa qual é o futuro do meu negócio, né, o pensamento sempre é crescer, precisamos crescer, né, crescer e tal. E eu me lembro, cara, na época, e você vê como, né, o mundo tem sido, vou abrir um parênteses aqui, vou fechar lá na frente, mas vou Não, fechar. a gente te resgata de volta. Vem, Vamos pode resgata. vir, pode vir. Eu me lembro na época que eu tava na Oscar, em Torres Gêmeas, e porra, a economia afundou e tudo que é lugar e tal. E aí, porra, obviamente a gente começou, né, ir preocupados e tivemos que começar a conversar com fornecedores nossos de, pô, redução de custo, de preço e tal, para a gente poder atravessar junto um momento que deu uma barrigada de parou tudo e tal. E aí, eu me lembro de um fornecedor nosso de calçados, de sapato, sentado na frente, na mesa, assim, conversando sobre isso, custos e tal. Aí ele falando, Luiz, primeiro eu queria agradecer muito que a Oscar, foi na época lá da Oscar, a Oscar me ajudou e, assim, quando eu comecei com aqui do Sul, com uma fábricazinha que era
20 pessoas trabalhando e fornecendo calçado, e vocês cresceram. E eu me lembro que a gente vendia 20 calçados e no final do mês a gente tinha, sei lá, 50 mil reais de lucro só tal. E a gente cresceu junto com vocês, que agora são, pô, né, quase 150 lojas e tal. Hoje eu tenho, sei lá, 8 mil funcionários e ganho 50 mil reais de lucro. A mesma história de sempre, tal, com muito mais trabalho, com a margem e tal, não sei o quê. E aí, enfim, isso para dizer a história, né, do crescimento. Obrigado, né? Assim, cara, para quê? Né? Assim, qual é o objetivo, né, da gente estar nessa aceleração exponencial o tempo inteiro e tal? E aí, quando a gente olha ali para dentro do Rock in Rio, né, para que a gente, né, vai ter The Town e não sei o quê? Pô, será que se a gente focar só no evento e tal? E aí vem, vou agora fechar o parênteses, a história, né, da possibilidade, que era uma coisa que quando eu estou no Rock in Rio desde 2011, né, 11 anos, e é justamente essa sanfona, né, que a gente fazia, né, a cada 2 anos um evento, né, no Brasil, a gente já fazia o de Portugal, né, nos anos intercalados e tal, e a gente via, né, uma dificuldade, assim, tanto talento bacana que a gente descobre nesse momento que a gente cresce e tal, e não tinha possibilidade de segurar depois, justamente por conta da gente vive, né, nessa bianualidade, né, dos eventos que a gente produz. É um ano de muito planejamento, e aí é uma equipe, obviamente, mais reduzida, focada no planejamento do evento e na construção, né, das novas experiências criativas e tal, e que aí sim, no ano de evento, ele vai de novo escalando e volta. Então sempre tinha essa sanfona, e que nessa sanfona, assim, uma dificuldade de pensar em sucessão, né? Então, cara, como é que se já é difícil você manter as pessoas que a gente gostaria para fazer o evento, cara, imagina você manter um backup, com previsibilidade, possível. diminuindo a matriz de risco. E eu acho que esse, né, crescimento que a gente, né, se propõe a fazer, claro que como negócio é importante, temos lá sócio com ação na Bolsa de Nova York e tal, tudo isso, né? Não estou dizendo que o nosso negócio exclui, né, o propósito isso, financeiro, né, e tal, claro que sim. E bem ok com isso. Como qualquer negócio tem que ser isso, e até que isso que também mantém a roda Todo o girando, resto, a possibilidade de construir e tal, mas eu entendo que. E aí, pelo menos aonde eu olho o meu olhar de futuro, tá? Não, faz sentido a gente construir uma nova história, ter mais trabalho, não sei lá, tal, porque a gente está dando uma possibilidade de cada vez mais ter pessoas incríveis trabalhando com a gente mais tempo, de forma mais contínua, criar programas, né, de sucessão que a gente possa ter, porque a gente consegue ter uma equipe maior. Então, a história, né, não é o rabo abanando o cachorro, né? Então, assim, a gente vai fazer isso porque isso possibilita a gente poder estruturar isso até para poder crescer e dar mais resultado financeiro, sim. E não crescer pelo crescer e agora vamos ver como é que a gente entrega e faz essa história acontecer. Então, as pessoas sempre vão estar mesmo, né, no centro. E eu acho que essa possibilidade, dessa continuidade, um evento todo ano, um evento grande acontecendo no Brasil, outros negócios que a gente está já desenvolvendo e estruturando e tal, permite a gente cada vez mais ter, né, uma solidez nessa cultura e até pensando nessa perpetuação de cultura, né, que é fundamental no Rock in Rio. Eu acho que essa possibilidade das pessoas ficarem mais tempo vivendo essa esse modelo de cultura. transformação deve atrapalhar demais. Você não consegue Sim, rampar as é pessoas. difícil, Você, às né? vezes, tem uma pessoa talentosa, e a pessoa talentosa é difícil de reter. Uhum. E aí, só que você tem, às vezes, meu headcount de 20 mil, eu faço 200, 300, eu não consigo fazer 1.200. Você vai ter que colocar no jogo a perda. Porque essa pessoa vai precisar ter um negócio. Por mais que tenha, né, no mercado de eventos, tem muita galera que é freelancer, e aí essa galera freelancer que a gente já trabalha com a gente, é quase que como faz parte da equipe permanente. Ele já fala, ó, todo né, ano que tem Rock in Rio, já planeja aqueles 3 meses, eu não vou estar fazendo nada, pegando job nenhum e tal, porque eu vou estar com vocês, quero estar com vocês e tal. E esse rolê tá garantido. E esse rolê tá Legal, garantido, porque a gente já sabe que conta com eles contam com a gente, então faz parte da equipe, mas não tá lá os 24 tempo. meses, né, a cada 2 anos do evento rolando. Mas Em outros setores não em outros setores isso não funciona, rola. né? A pandemia foi muito cruel, porque assim, tinha uma galera que teve que forçadamente sair da história do evento, porque obviamente ficaram, né, quase Muito, 2 anos muito e meio, 3 impactados. anos. E aí ir para uma outra história e sair para uma outra indústria. Acabou o então, oxigênio, não teve jeito. e aí essa galera, de fato, hoje já está numa outra empresa, com outra indústria, outra história e tal, porque tinha que, né, pagar as É contas. um segmento que sofreu muito, né? Muito, cara. E especialmente essa Produção galera. de- A gente produção de conseguiu eventos. no Rock in Rio, nessa estrutura core que a gente tinha, a gente conseguiu manter. A gente não mandou nenhuma pessoa embora durante o período de pandemia. A gente E conseguiu eu gostei muito de estruturar. ouvir. A gente estava em Lisboa
e eu não ouvi no Brasil, mas eu ouvi lá em Lisboa a Roberta falar, e eu achei muito interessante. Temos que também ter a oportunidade de viver o luto, né? Nós vamos virar esse jogo, mas também não vamos ver o luto. Não dá para Claro. enganar. E eu acho que isso foi de uma legitimidade muito grande, né? De entender, Claro, foi uma porrada, a gente teve que ver. Só que amanhã a gente vai viver o luto, mas Beleza. daqui uma semana vamos Vamos de novo, lá. porque vamos lá. A gente foi, assim, durante o período todo de pandemia, né? E, cara, a gente vive de estar junto das pessoas, de fazer as pessoas estarem junto da gente, e tal. Então, você imagina, né? E a gente está falando de cultura, e tal, cara, o desafio que você tem de estar passando cultura através daquela telinha ali do Teams, do Zoom e Nossa, tal, né? Difícil, hein, cara? Difícil E demais. o louco, assim, né, que quando a gente começou a planejar o Rock in Rio de 22, que, pô, agora vai, vamos conseguir fazer, a pandemia, né, graças a Deus, cedeu e permitiu a gente fazer. E aí, cara, o evento ganhou, inclusive, uma dimensão maior, mais patrocinadores e assim, né, porque Demais. era, de fato, esse Retorno. evento do reencontro e tal. E muita gente, cara, e assim, eu vou te dizer que quase que dentro dessa sanfona que a gente está falando e tal, essa galera que foi se juntando para a realização do evento em 22, tinha muita gente nova, cara, que passou ali 3, 4 meses, entrou na empresa, trabalhando, né, atrás de uma tela, e, cara, como é que você, no evento que fala de cultura e tal, você consegue fazer isso? Então, a gente tinha um desafio de, cara, como é que a gente consegue estar fazendo essas nossas reuniões gerais, que a gente estava lá pendurado, 300 pessoas no Teams, mas para a gente poder passar, falar da cultura, como é que a gente enxerga essa luz no final do túnel, viver luto muito junto, difícil, sim, né? ser transparente de cada decisão que a gente estava tomando, né, de adiar, de não adiar, de tomar risco e tal. Então, assim, foi um desafio gigante, porque num negócio de pessoas, a gente acredita, e a gente veio falando isso nessa retomada, que a vida é ao vivo, né, cara? Então, assim, por mais que, claro, que todas as ferramentas digitais, a gente está aqui no podcast, as pessoas estão se informando por aí, mas nada nunca vai substituir Contato, né, o contato e tal. E conexão. cultura de empresa é por ali, cara. E eu vou dar um testemunho para vocês, porque eu me lembro do dia que teve a abertura dos portões, que ia ser todo dia que o Roguinho abre às 2 horas os portões, e tem aquele momento, né, de receber, vai todo mundo lá. E eu me lembro do primeiro dia que abriu os portões, a comoção que foi da sua equipe. É. É uma comoção não somente das pessoas que já faziam parte do Roguinho, mas aqueles também que não faziam parte, que era o primeiro ano deles. O que eu ouvi das pessoas era: você não sabe o que é esse momento para gente de revigораção. É um renascimento diante de um momento muito nebuloso que a gente teve. E eu me questionei naquele dia, quantas das nossas empresas ou das nossas experiências profissionais a gente consegue ver as pessoas? Porque não estava fazendo para Tem nenhum esse gestor. momento, né? Eles estavam vivendo de verdade, do cara que estava ali na catraca, até quem estava lá debaixo do Rock in Rio gigante. Esse momento é muito especial, de renascimento. E era muito forte, arrepia de ver. E isso não foi dito, não foi expresso, foi vivido. Então eu estou te dando um feed, porque eu estava lá e vi, e posso dizer que você, como executivo, vocês, os idealizadores da Dreamers, da Artplan, que vocês criaram algo e vivem algo que pode ser, que muitas vezes é o sonho de qualquer empreendedor, de ver nos olhos dos outros a paixão que ele tem pelo negócio e pelo propósito que ele tem. Foi muito importante, cara. Pô, obrigado aí pelo testemunho. E assim, isso quando eu estava falando, né, da nossa cultura, os 8 pilares e tal, eles são regidos por essa filosofia do sonhar e fazer acontecer, né? E eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, nas nossas reuniões gerais, quando tá com a equipe e tal, e que eu falei assim, lá atrás, em 85, quando começou, esse era o sonho do Roberto, né? E ele sonhou, a partir desse sonho dele e da capacidade dele fazer acontecer, se construiu a história toda, mas se aqui dentro, né, na realização desse evento, você não estiver enxergando através dele o seu sonho, qual é o teu sonho? Não o sonho do Roberto, do Luiz Justo, da Roberta Medina e tal. Qual é o teu sonho a partir desse evento? De novo, aquela história do futuro, né? E o que você tem ali, né, realmente a gente tem atrás das credenciais do Rock in Rio, Eu tá lá faço. escrito eu faço, né? E o eu faço é justamente isso, assim, a galera que tá na limpeza, a galera que tá, cara, na relação do bastidor carregando grade e tal, de fato, eles fazem Rock in Rio. E eles têm o orgulho, tanto quanto o cara que tá subindo ali em cima do palco para tocar para 100 mil pessoas e tal, que eles estão fazendo aquela experiência acontecer.
Então, assim, Isso acho que é muito forte, né? genuíno. É muito Muito forte, cara. E, de novo, o dia que aí esse trabalho que você tá falando de alinhamento de futuro. O dia que não é aquela história, né? O dia que todo mundo que toca, banda, diz, cara, o dia que você perdeu o frio na barriga, quando você subir no palco, Já é porque era. já era. É a mesma história ali, cara. O dia que você começar a enxergar que aquilo ali, pô, é mais Tá um ok, tá evento. ganho. Não, é mais um evento. Ih, mais um Rock in Rio. Puta, te traz essa grade pra cá, pô, acende a luz aqui, aí toca o hino e explode os fogos, você já não arrepia e tal. Cara, revisita que o teu futuro ali não tá alinhado e tal. E de boa, né? De Aham. boa, porque, cara, você pode e deve estar atrás de aonde seja, tá trabalhando a sua vida para realizar o seu sonho. Mas pra companhia não pode ser assim, um detalhe isso, né? Não. Lembra do que eu tava falando? Não, primeiro só o comentário, né? Pô, todo mundo tem orgulho de colocar, né? Às vezes comenta na Rock in Rio, eu vou, eu fui, né? Eu vou, tal. Pô, eu faço, cara. É muito Eu forte. postei. Eu muito- vou falar que Rock in Rio, eu faço. eu Caraca, cara, isso e é o muito, orgulho de fazer. Cara, É demais. orgulho, cara, daquilo ali. É. E aí, eu lembro que a gente tava tendo um papo mais cedo, né, Luiz? Aqui a gente tava falando sobre como às vezes as pessoas tratam propósito como uma buzzword, do tipo assim, ou tipo, não, isso aí é pra quem tá com a vida ganha. Ou eu até brinquei com a frase, né, do... Fazer isso rico é fácil. falar, não, como que é? Dinheiro traz felicidade. Não, dinheiro não traz felicidade, mas primeiro fica rico, depois discute filosofia. Então, não, então o propósito, não, primeiro vamos fazer acontecer, vamos fazer dar certo, depois discute tem outro, não, primeiro vamos abraçar discute uma árvore, detalhe vai. de propósito aí, vai. E só Cara, que totalmente o contrário, né, cara? Pois é, né? Cara, a história que eu estava falando, né, do propósito, ou a proposta de valor, se você for, né, olhar ali para um negócio mais business-wise e tal, ele, né, o que eu falei, ele é bússola para tudo, para você desenvolver produto novo, para você não ser engolido por uma disrupção do mercado, né? Porque, cara, se o negócio né, eu lembro outro dia conversando com um cara, né, de indústria farmacêutica. E, mas meu negócio é indústria, é fazer remédio. Eu falei, não, cara, se o teu negócio você faz com que um avô consiga passar mais 10 anos da vida dele com um neto. Perfeito, perfeito. Porque a tua medicação e tal ajuda esse cara a ter Não é mais 10 commodity, anos. cara. e tal. Então, cara, se você arrumar uma forma, se de repente aquele remédio, vai entrar um outro remédio que faz aquilo, tal, não. Meu negócio é dar mais 10 anos de vida de uma pessoa poder viver com um filho, ou poder dar, né, uma Qualquer oportunidade de mudança, de inclusão de novo, porque a pessoa tá distante da sociedade. E isso é um olhar, né, de propósito, né, né, que beleza, que filosofia, cara, isso faz você poder olhar inovação. Pra Isso você cacete. faz poder olhar Monstro. remuneração, isso faz poder olhar ampliação Perfeito. de carteira de cliente, né? Escolher o caminho, falou, tomada de decisão, né? Baseado em tomada de decisão. Uma pedra E aí- central ali é pesada. Mas sabe o que eu acho? Talvez pode ter essa noção do propósito como buzzword, porque tem muita gente que fala da boca pra fora. Empresa que coloca na parede, que não segue aquilo. Eu vejo muito isso. Pra mim, isso que mais acontece é no conceito de customer centric, que diz foco no cliente no centro. Simplicidade, Cara, centralidade o no cliente está cliente. no centro até a primeira reunião para discutir redução de custo de alguma coisa. Aí você vê que o cliente não está bem no centro, né? Ele pode estar bem localizado ali na região. Mas a pergunta, ela está na centralidade do pensamento de quem? Da cultura, da organização, ou do dono, do gestor, ou da área de RH? Isso precisa ser um coletivo legítimo, né, cara? Eu acho que é o ponto, cara. É o propósito, tá na tomada de decisão. A decisão tem que ser tomada baseada naquilo. Tá claro para todo mundo? É o que você falou. A pessoa tá lá no aeroporto, você tomar uma decisão lá. Ela vai tomar baseada na missão, no objetivo, no propósito ali. Claro. Cara, é um direcionamento. Se não é isso, cara, virou um papel na parede. Aí realmente não faz sentido nenhum, né? E principalmente, né, cara, qualquer negócio, qualquer, né, pensa a indústria que for, tal, a essência e a origem da história são nas pessoas, né, na equipe, né? Esquece, falamos aqui da fábrica de remédio. Esquece. E não é clichê, é sempre sobre pessoas e é isso. E volta para aquela história de que o propósito serve para você poder trazer o alinhamento dessas pessoas com o que, né, a sua história, a sua empresa faz. Então, assim, o propósito, na verdade, né, eu falei também isso na palestra lá, dos experimentos lá do Dan Ariely, né, falando mais do Que é livro. incrível. Importante, Que é mas incrível. Dan Ariely eu adoro, cara. E onde ele fala justamente sobre a história da motivação também, né, cara? Então, assim, esquece, você acha que é coisa bonita, que lá tá, então vamos pensar em dinheiro, né, cara? A tua Ok. equipe vai trabalhar 2 vezes melhor
com o mesmo salário, você não precisa dar, né, aumento, bônus, não sei o que lá tal disso. Dá propósito, que vai sair mais barato, né, para essas certeza. pessoas, porque elas vão estar 2 vezes mais motivadas quando acordam, quando trabalham, quando entregam, quando tomam suas decisões, né, quando estão pensando, né, em utilizar os melhores recursos da empresa e tal. Então, assim, não estou dando uma ode de estimular, né, ninguém a sim, não sim. olhar Não, pela não. compensação financeira e tal, mas na pirâmide Mais de felizes Maslow, também. né, isso aí é, cara, pagar justo, correto, incentivar, bonificar as pessoas e tal. Cara, esse é o básico que você tem que fazer, né? Esse é o básico. O Nesse básico. caso, o Luiz é justo. Mas eu acho que é o seguinte, cara, pensa então no propósito como, cara, eu vou conseguir trazer daquela minha equipe lá 2 Vamos vezes nesse mais guideline aqui. eficiência. Vamos puxar por aqui, né? 2 vezes mais eficiência, porque experimental, tá lá o Danarelli mostrando, cara. É isso. O ser humano vai trabalhar melhor, vai entregar mais, vai ter alta performance e tal, se ele estiver enxergando que tem propósito naquela história que ele, porra, vai passar. Eu sempre brinco e falo isso, cara. Se os melhores anos da sua vida, que é ali dos, né, 18 até os 50 e tal, você vai passar trabalhando. As melhores horas do seu dia, que é quando o sol nasce e vai se pôr, que você podia estar curtindo a luz do dia e tal, você vai estar trabalhando. Cara, então se você vai Já fazer que- ser condenado, né, a trabalhar algo- com aquilo que você não gosta, que pô, não te realiza. Ou que e você tal, não vê sentido, né? e que não Por que vê eu tô fazendo sentido, não isso, faz cara? sentido. Para, você está escolhendo errado, cara. Não faz sentido. Deixa eu falar para vocês assim, o Luiz entrega tudo, cara. Ele conversa de altíssimo nível, a gente fala de Sensacional. negócio de uma maneira muito suave, muito light. Não é à toa que você inspira tanta gente. Mas eu vou pegar esse sprint final nosso, se você permitir. Eu acho que a gente está em um momento de praticamente lançamento. Eu estive no Rock in Rio e a gente falou muito do The Town. Eu tive a oportunidade de conhecer, mas pode ser que pessoas aqui não saibam o que é o The Town. E eu acho que ele é disruptivo, é um momento importante para o Rock in Rio, para toda a corporação. O que é o The Town? Então, o The Town é o novo projeto que a gente está agora, especialmente agora, né, que tem aí 15 dias que a gente terminou o Rock in Rio. Retomou, agora né? dá pra Respirou, focar nisso. Então agora estamos vida novamente. 100%, né, focados. A gente já lançou o projeto no próprio Rock in Rio, a gente já apresentou e revelou lá, estava com uma ativação gigante mostrando, né, o que vai ser. E a história do The Town, ele é um evento das dimensões do Rock in Rio, 100 mil pessoas por dia. A gente vai começar com 5 dias de evento, em vez dos 7, né, do Rock in Rio. Mas são 5 dias, 100 mil pessoas por dia, com o mesmo propósito de construir experiências inesquecíveis. Então podem esperar, né, um parque temático da música, como, né, é o Rock in Rio no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas com uma narrativa e um storytelling do conceito do evento diferente, né? Então, se o Rock in Rio vem dessa história, né, dessa evolução que veio desde 85, de essa raiz do sonhar e fazer acontecer, e essa multiplicidade, né, de palcos e de experiências e tal, a gente também vai ter isso no The Town, mas aonde a linha central, né, da narrativa da experiência que as pessoas vão viver lá é, como o próprio nome diz, né, The Town, né, a cidade, é a própria cidade de São Paulo, inspirando a gente em construir uma experiência de entretenimento, de música em altíssimo nível, inspirado na cidade de São Paulo. Então, toda a pluralidade cultural, né, da cidade de São Paulo vai estar lá. Então, vai ter arte, vai ter música, vai ter, obviamente, as grandes atrações nacionais e internacionais, né, como é no Rock in Rio. Então, pode esperar os mesmos níveis de atrações, de músicas nos diferentes palcos. Mas, de novo, a gente vai trazer um pouco esse olhar, né? Que aí, né, e aí é onde isso se junta, e aí eu tô sendo chato na história do propósito, né? Do sonhar e fazer acontecer. Essa narrativa toda do The Town de São Paulo, né? O que está por trás disso? Da mesma forma que o Rock in Rio, né? A gente, né, desde a origem, a gente vem a história do Rock in Rio por um mundo melhor, e a gente entendia que, ao fazer o Rock in Rio nessa dimensão, empregando gente, mostrando que dá para não ter essa síndrome que o Roberto tem falado o tempo inteiro, né, do vira-lata, né, que a gente brasileiro tem. Não, cara, a gente não tem a menor arrogância de dizer que o Rock in Rio é, sim, o maior festival de música e entretenimento do mundo, do ponto de vista de construção de experiência e tal. E não é porque a gente é bom pra caramba e tal, porque a gente sonha Mas que e faz verdade. Os acontecer super essa artistas história. que chegam falam isso quando estão em palco. E isso, assim, né, qual o propósito por trás da gente fazer essa história? Que é a nossa história, como eu vim fazer hoje aqui, inspirem novos sonhadores e novos, né, fazedores de acontecer, como o Roberto lá atrás, em 85, fez. E a cidade de São Paulo é muito sobre isso, né?
ela é muito Sim. também, né, aquela história de quantos imigrantes, né, foram, né, para São Paulo, construíram suas histórias, vindo de outros países ou até mesmo dentro do Brasil, para fazer acontecer a sua ideia, o seu sonho, né? Então, essa grande metrópole, né, que inspira as pessoas a quererem construir sonhos, fazer Seus acontecer, sonhos. é meio que um elo de ligação dessa história do propósito. Então, assim, Muito legal. The Town, a gente vai ter esse olhar de São Paulo. Então, nós não somos os cariocas, né, que vamos fazer o Rock in Rio em São Paulo. Uhum. A gente vai fazer uma experiência como o Rock in Rio, mas trazendo esse olhar da cultura de São Paulo. E estamos trazendo muita gente de São Paulo, pensadores, artistas, pensadores de favela, de comunidades de São Paulo, trazendo, né, artistas plásticos de São Paulo e tal, para ajudar a gente mostrar nessa grande experiência de música e de entretenimento, inspirar as pessoas a partir da cidade a fazerem seus sonhos acontecerem. Então, sempre está lá esse propósito também dessa nossa filosofia por trás de inspirar mais e mais pessoas a sonharem fazer acontecer a partir das nossas histórias. Né? Já preparou a barraquinha, não? Sensacional. Pra ficar na porta lá, não? Eu vou. Eu Não, vou. não. Esperamos todo mundo lá. Vamos fazer aí essa história acontecer, porque quanto maior for a dimensão, mais inspiradora ela vai ser para todo mundo. E como o São Roberto... Paulo merecia. São Paulo merecia. Bom, aliás, quem não conhece exatamente a história da trajetória do Rock in Rio do Roberto e todas, recomendo Rock in Rio Academy, por trás dos bastidores de um grande negócio singular e gigante. E toda essa gestão acho que vale a pena reconhecer, porque no meio do Rock in Rio tem sempre aquela semana que é o Rock in Rio Academy, sabendo os bastidores, Não, como se alguém não estrutura- conhece, para o que tá fazendo e vai conhecer agora. Agora, vai ler, não, vai ler é um o projeto livro. incrível. Tem o livro. Não, Tem o livro também. o Roberto, acho que, cara, é um dos empreendedores mais importantes da E história ele do Brasil, fala, cara. é uma história de Sensacional, amor. Impressionante. Se falam, perguntam como é que vai ser em 2020, 2030, eu não sei. Eu só sei que vai ser amor. E isso toca muito forte, porque a gente vê as gerações juntos, a gente vê a emoção, a comoção e a comunidade sendo protagonista. Os 100 mil são Rock in Rio junto lá. É incrível. Incrível, né? Como sonhar e fazer acontecer gera isso, né? De inspirar os outros, né, cara? De verdade, cara, eu falo que eu tenho orgulho de ser brasileiro por causa de histórias como essas. Ou seja, olha como a gente vira lá atrás a história do vira-lata. vira-lata, por Underdog. orgulho, porque alguém sonhou e fez acontecer, cara. De novo, só de fazer isso já tá inspirando outros, né? Você é brasileiro, o que te Maravilhoso. representa? O Ayrton Senna me representa, Rock in Rio me representa. É isso, É é muito isso. forte isso. É. E às vezes, possivelmente, vocês não têm nem a dimensão. Sabe que é gigante, superlativo, mas não tem ideia o quanto isso representa em muitas famílias, cara. A gente tem, assim, né? Lá dentro a gente sempre diz que todo mundo, né, que se relaciona com o festival, né? Um cara que comprou o bilhete lá para ir, um patrocinador, alguém que trabalha na empresa de um patrocinador, o artista que sobe no palco e tal, todo mundo tem uma história com o Rock in Rio. Todo mundo que se envolve com a marca tem uma história para contar. Tem o cara que, pô, meu pai lá em 85, pô, saiu de casa, minha mãe reclamando, ele voltou 3 dias depois e tal. Então, desde as histórias, né, mais inusitadas da aventura, a gente se conheceu, casou no Rock in Rio, teve filho e volta, né, para falar pra gente, pô, eu conheci minha esposa no Rock in Rio, é o padrinho da relação e tal. Mas essa que toca, né, falando, né, de como pessoas de negócio e tal, é isso, assim, quando a gente tem o exemplo do Rock in Rio Academy, hoje mesmo eu estava entrando aqui nesse bate-papo, né, uma menina me parou ali e falou, pô, quando teve um bate-papo que nem esse e tal, né, na empresa que ela trabalhava, e ela ouviu a gente falando, né, dos bastidores do Rock in Rio e tal, e ela mostrando aqui, pô, isso inspirou a gente lá na nossa empresa Fez de uma fazer festa temática, fez de um fazer evento um temático. evento temático e onde a gente trouxe o conceito do sonho a fazer acontecer. Então, cara, assim, né, saber que a nossa história, né, né, você falou sobre isso, pode estar inspirando um outro Roberto Medina, né, que daqui a 37 anos vai estar aqui sentado, porque o Roberto também sempre conta essa história e é verídica. Eu, com 8 anos de idade, olha que loucura, com 8 anos de idade eu estava num colégio lá no Rio de Janeiro, São Bento, e a única dessas field trips, né, a gente saiu, uma escola super tradicional, que a gente saiu da escola para visitar uma empresa, foi a Artplan, né, porque era agência de publicidade lá na Lagoa e tal. Que legal. E eu, com 8 anos de idade, fui assistir uma palestra do Roberto, e ele dizendo que tinha feito só o primeiro Rock in Rio, ou o segundo e tal. E hoje eu estou trabalhando com ele, podendo, a partir desse trabalho com o Rock in Rio, tá inspirando outras pessoas também a fazerem seus negócios. Então, olha como é que a máquina movimenta muito a partir de uma pessoa que decidiu sonhar e fazer acontecer, É né? isso. Então,
Isso é Se legado. a gente pode. Isso é verdadeiro legado que vocês deixam na sociedade. É isso, a gente pode, a partir da nossa história, cara, inspirar um carinha que seja, né? Lá atrás, que, pô, tava pensando em desistir do seu negócio e resolveu virar, e com isso, né, a gente falou, tá contratando outras famílias, e, cara, puta, isso é muito maior, né, do que qualquer última linha do balanço lá, que você certeza. vai reportar e tal. Isso aqui é uma super motivação para poder fazer cada vez mais coisas com mais escala e gerar mais impacto na sociedade. Lembrei de uma frase da palestra da Marta Gabriel, que teve aqui ontem, né, no evento, e ela falou, né, que são sociedades criativas geram pessoas criativas ou pessoas criativas geram sociedades criativas. Ela falou, ó, com certeza são pessoas criativas geram sociedades. Então, ou seja, uma pessoa faz isso acontecer, né? É isso, cara, é isso. Vai, só posso dar uma coisa pra vocês agora. Ah! Papo gostoso, Tá com bom, gente né, interessante, gente inspiradora. É Que a ruim quando acaba. propósito, queria levar a minha gratidão a você, Luiz, pela pessoa especial que você é. É um CEO inspirador, é uma pessoa que a gente para ouvir com muito conteúdo, com muita verdade e legitimidade. Dá muito acesso às pessoas. A empatia é difícil de explicar, mas ela pode ser enxergada através das suas atitudes. E eu sou grato de ter você aqui nesse sofá. Você é uma pessoa muito especial pra gente. E vou deixar o Denis agradecer e depois você fechar aqui com a gente esse momento tão ímpar para nós. Só tenho a agradecer também, é muito bacana como as conversas inspiradoras elas funcionam quando a gente se sente inspirado e sabe que a gente está inspirando um monte de gente. Então, obrigado pela participação. Eu tenho Muito que bom. agradecer também, assim, o privilégio, né, de poder usar um pouquinho, né, da nossa história e tal, porque a gente tá falando, né, você falou, né, do glamour e tal, cara, assim, é ralação, né? Não é... Não, peraí, É, devagar, né? é muita ralação e tal, e eu acho, né, que esses momentos, cara, eu curto tanto quanto, né, momento ali que a gente está abrindo portas, ou quando a gente consegue fechar o contrato de uma banda incrível que a gente queria trazer, ou quando a gente vê, né, uma criação, né, daquela do papel, a gente fez lá o Irapuru, umas coisas maravilhosas que começa de um desenho ali, de uma Cara. ideia, e você vê aquela coisa grandiosa construída e tal. E para mim, assim, é um privilégio tão grande, né, quanto poder ver essa realização, a concretude, né, do trabalho, essa possibilidade que a gente está tendo aqui de, a partir dele, né, como a gente vem falando aí né, no nosso papo, a gente poder dar, né, de volta um pouco todo esse privilégio e gratidão que a gente tem da oportunidade de trabalhar com o que a gente gosta. Eu sei que é difícil, né? Muita galera deve estar ouvindo aí, falando, pô, mas né, eu não me enquadro nessa, pô, eu não tô tal. E aí, assim, a última dica, né, sei lá, mensagem que eu acho que pode passar é essa, assim, cara. Revisite, né, todos os dias os seus sonhos. Todos os dias. Todos os dias. Diariamente você tem que estar apaixonado pela sua vida, né, pelo que você faz, né, pela sua companheira, seu companheiro, né, a vida é muito curta para a gente não viver apaixonado, né, pelas coisas que a gente faz. Então, se tem alguma coisa ali que está rateando, né, cara, revisita, dialoga. E não significa, né, o incentivo para você largar seu casamento, largar sua empresa e Devagar, tal. tem que tomar decisão na segunda, vai Mas devagar. pelo contrário, né? Acho que se você não tiver o tempo inteiro fazendo é aí que vai durar mais, né? Sim. Quanto toda tempo certeza. você tá. Então, assim, para fechar, né, estejam apaixonados e revisitem seus sonhos, suas paixões todos os dias e façam acontecer. Não adianta também revisar e ficar Só sentado sonhar. parado esperando que vai cair do céu, né, a solução. Então, assim, sejam apaixonados, sonham e façam acontecer. E se você gostou desse papo e achou legal, ajude a gente a sonhar um dia estar no Rock in Rio com conversas inspiradoras. Já pensou excelente levar um sofá trabalho. desse para bater papo lá? No nosso sonho tá tudo certo, né, Denis? Vai. Agora tem que conquistar o homem agora. Não, é só sonhar e fazer acontecer. Vamos embora. Então vamos embora junto. Queria agradecer a todos. Hoje encerramos nosso segundo dia de conversas inspiradoras aqui no HJ. Inspirados, impactados e vamos para casa revisitar os nossos sonhos e que eles possam ser conjuntos com pessoas especiais como o Denis, como o Luiz Justo e como todos vocês. Por hoje é só. Nos vemos amanhã, direto de Concórdia, aqui no HJ. Valeu, pessoal!